Pod Caverna. Olá, galera. Está começando mais um Pod Caverna. Pod Caverna é super especial porque hoje nós estamos recebendo mais uma vez nosso queridão Rafa Ottati aqui. E quando o Rafa Ottati está na área, vocês já sabem que o papo ele belisca lá na literatura, né? Só que hoje a gente vai fazer um crossover dos temas, né? Hoje a gente vai falar também de rock and roll. Então se liga aí que hoje nós vamos falar sobre 9 letras de música, as melhores 9 letras de música baseadas na literatura. Então, aí você vai falar assim, pô, é melhores? Pô, como é que é? Melhores pra gente. Se você achar que não é melhor, né? Então você vai lá, ó, aí o cara. E aí, se você achar que tem alguma outra que seja melhor do que essas aí, pô, põe aí nos comentários aí, não deixa de comentar, interage com a gente aí, porque a gente, além de tudo, gosta muito de conhecer coisas diferentes, caso você indique alguma coisa diferente, e lógico também que o nosso vídeo tem um tempinho assim muito limitado, então, por conta disso, a gente também não pode ficar eternamente falando, senão a gente dependesse, a gente fazer umas 5 horas e não esgotava, né, Rafa? Seja bem-vindo, Rafa. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Pod Caverna. E hoje estou me sentindo naquele programa daquele gordo humorista, que eu não posso falar o nome porque não está patrocinando a gente, nem tem mais o programa, porque tem a caneca do programa. Desculpa aí, caneca, muito bom, cara. Muito bom. Tem a caneca do programa, mas muito bom. E você que está me vendo apontando assim, é porque para mim está assim, tá? Mas ele pode estar aqui, pode estar aqui. Pode estar aqui. Né? Olha, desde que eu comecei esse negócio de fazer live e tal, cada hora o celular tá de uma forma. Às vezes tá espelhado, às vezes não. E, tipo, às vezes aponta pra cá e eu realmente quero apontar pra cá, como agora, inclusive, tá muito estranho isso aqui. Mas é pra lá e tipo... tem hora que dá umas trocadas, é muito louco isso, cara. Isso aí faz parte, porque cada plataforma também tem um jeito, né? Aqui, por exemplo, tô vendo aqui a Iron Maiden escrito ao contrário pra mim. Vocês devem estar vendo certo. Pra mim tá parecendo tá certo. Pra mim tá parecendo certo. Exatamente. Cara, isso. Muito louco. Aqui é como se eu tivesse... E aí queria aproveitar esse gancho que o Fernando falou da gente juntar literatura com música. Eu estou com uma camisa que vai estar espelhada, então vai ter que ler... Não tá espelhada não. Não, pra gente não tá de boa. Pra gente tá de boa. Pra mim tá. Putz, só pra você tá. É uma estampa da Poemice, que é uma brincadeira com aquele guru do atual governo, desgoverno do Brasil. O guru falou que o John Lennon e Paul McCartney nunca escreveram nenhuma música dos Beatles, todas as letras tinham sido escritas pelo Adorno. E aí a gente falou com o pessoal da Poemice, cara, isso tem que virar uma camisa. Tem que virar. Então, ao invés da imagem clássica dos Beatles atravessando a rua no Abbey Road, são os 4 filósofos de Frankfurt. O Adorno, o Horkheimer, o Benjamin e o Marcuse. Cara, essas imbecilidades a gente tem que combater com humor, cara. Só rindo dos caras mesmo, bicho. Só rindo, porque não tem como você não dá pra contra-argumentar isso, é muito louco, né? Exatamente. Exato. Bom, então falando em camiseta, eu tô com uma camiseta aqui que a galera vai falar assim, pô, então o cara já tá ali dando spoiler e tal, só que é o seguinte, ao contrário do que eu pensava, Stranger in a Strange Land a letra não foi baseada no livro do... Esqueci o nome dele, eu não sei pronunciar o nome dele, que é o Heinlein. Que é o que escreveu, né, Um Estranho numa Terra Estranha. A letra não tem nada a ver uma coisa com a outra, que foi só a coincidência do nome. Mas eu botei aqui só para fazer uma piada aí. Então, cara, já veio com a piada pronta já. Mas é muito bom você vir com uma camisa do Iron Maiden, porque o Iron Maiden tem muitas músicas inspiradas em literatura. Daria para fazer esse vídeo de 9 músicas só com músicas do Iron Maiden. Só com músicas do Iron, é verdade. Então, mais um spoiler aí, é o seguinte, as minhas são do Iron Maiden. Quem diria? Será? Nem podia imaginar. Ninguém podia imaginar, né? Ali, ó, livro do Bruce Dickinson ali, ó, tal, e mais adiante ali, escondido ali tem... Ó o Ed ali, ó, tá vendo o Ed ali? Só tem referências na casa do Fernando, é cheio de referências. Só falta me dizer que uma das garrafas é da cerveja The Trooper. Ele tem! Cara, aí, o bagulho tá muito sério aqui. A vida do Fernando é uma referência ao Iron Maiden. Caraca! Bom, Rafa, então, qual é a tua primeira dica pra gente aí? Que música cara, você traz pra gente? Cara, não faço ideia. Não. Brincadeira, a minha primeira dica, ela na verdade é uma referência dupla. Porque o próprio nome da banda é inspirado em literatura. É a banda Marillion.
é uma banda de progressivo muito influenciada pelo Gênesis, pelo estilo de progressivo do Gênesis. Tem uma coisa teatral no palco, deles vestirem fantasias, botar uma maquiagem diferente, etc. O Marillion brinca muito com isso. E, como eu disse, é uma referência ao Tolkien, né, uma referência literária, ao Tolkien por conta do livro Silmarillion, em que ele conta toda a história daquele continente que ele inventou chamado Terra-média, né? E a música não faz referência ao Tolkien. Então, por isso que eu falei que é uma referência dupla. São duas coisas, né? Duas referências a obras diferentes. Eu selecionei a música Grendel, que é um épico do Marillion, tem mais de 10 minutos. É uma música longa, mas maravilhosa, de momentos diferentes, tem ambientes diferentes, momentos mais sombrios, momentos mais calmos. E por que isso? Porque ela é baseada num livro que é baseado numa obra literária. Olha que coisa doida, né? O Grendel é baseado num livro do Joseph Gardner, que é baseado num conto muito antigo em versos, né? Um conto é meio ruim de dizer, mas um épico em versos da região da Inglaterra, antes do ano 1000 depois de Cristo, tá? Olha, ele é na virada do 1000, na verdade, né? Algumas pessoas acham que vai de 970 a 1020, mais ou menos por aí. Quando, na verdade, os franceses da Normandia, que a França não existia, né? Então os normandos ainda não tinham invadido a Inglaterra. O inglês, como a gente conhece, ele é resultado dessa junção dos idiomas germânicos, das tribos germânicas que estavam na Inglaterra, ângulos e os saxões, entre outras muitas tribos. Algumas aparecem nesse romance, nesse épico que eu vou falar, o Beowulf. E aí os normandos chegam em 1066 e dominam a Inglaterra, aí vem o francês, e com isso a junção desses idiomas vai dar o inglês moderno, como a gente fala hoje, tá? Mas antes deles chegarem, a língua inglesa, ela era muito parecida com o que a gente vê do alemão, assim, tipo, tinha declinações, era outro bagulho, assim, não dá para pegar o texto do Beowulf no original e ler, não dá. Esse alto-inglês, né, esse inglês super arcaico, ele tem traduções em inglês. E aí, se você pesquisar na Amazon, você vai ver as translations. E a translation não é para um outro idioma, é para o próprio inglês, só com inglês moderno. Pois é, tem essas coisas. Não, Bom, parada é heavy metal, mano. A língua é heavy metal. A história do um Beowulf, organismo vivo, né, cara? Sim, a língua orgânica, como o português veio do latim. Sim. E aí tem um momento nas línguas em que a língua ela é unificada. E aí é um momento em que surgem dicionários, gramáticas, porque é uma forma de unificar o idioma. E a partir daí, vamos dizer que todo mundo escreve mais ou menos igual. Se você pegar o manuscrito do Camões, você já vai ver um português muito parecido com o nosso. Tirando algumas consoantes repetidas, um H num lugar que a gente não usa mais, ou uma consoante muda, assim, sabe? Tipo, tirando uma coisa ou outra, cara, Fogo que Arde Sem Se Ver é um poema, por exemplo, que está escrito muito parecido com como a gente escreve hoje, porque já está unificado. O Beowulf, no inglês, não, é muito antes, inclusive, dos normandos chegarem, como eu disse. Então, ele parece muito mais com o alemão. E a história do Beowulf não tem título. O título foi dado, historicamente, a esse personagem principal, o Beowulf, que é um herói. E ele chega para salvar o rei Hrothgar, porque ele está sendo atacado por um monstro chamado Grendel. Esse Grendel é um monstro que vive no subterrâneo e vai atacando, assim, vai aterrorizando a população. O Grendel chega meio que para salvar o dia. Depois que ele mata Grendel, a mãe do Grendel chega a puta da vida e ele tem que enfrentar a mãe do Grendel, vence também, volta para a terra dele como, né, o grande herói, se coroa rei, etc. Então, aquele negócio de grandes valores, sabe? E lá, 50 anos depois, aparece um outro monstro. Ele vai para a luta já velho, vence um dragão, ele vence o dragão, mas ele é ferido mortalmente, volta e aí tem toda uma cena da morte dele e do enterro. Assim, cara, Beowulf é muito maneiro, existe versão em português. Tem um filme de animação que foi feito eu ia falar esse filme do Gerard Butler. Tem uma adaptação horrorosa com o Christopher Lambert, o nosso eterno Highlander, horrorosa, que aquele filme é muito ruim. É muito fraco. Eu já tô ligado disso. Você tá ligado, né? O filme B, assim, cara, o filme B é muito ruim. Muito ruim, cara. É muito ruim aquele filme. E tem esse livro
em que o Joseph Gardner, lá nos anos 60, mais ou menos, lá 60, 70, ele fez a versão do Beowulf, mas não pelo ponto de vista do herói. Ele fez pelo ponto de Olha, vista do Grendel, que é o monstro. Caraca, E que o Marillion legal. pegou essa versão e transformou em música. Então, se hoje em dia a gente tem filmes como Wicked, por exemplo, que conta o Mágico de Oz pela visão da bruxa, Uhum. e você tem Malévola, você tem o próprio filme do Coringa com o Joaquin Phoenix, sim, né, o Joker, que você tem essa visão do vilão, o Grendel é isso. que E é foda, muito maneiro. É muito maneiro. E que aí fica a foda. dica para vocês irem na playlist para ouvir esse clássico maravilhoso. Isso é uma informação importante, como o YouTube encrenca com a gente quando a gente põe trechinhos de música, mesmo trechinhos muito pequenininhos. Então é o seguinte, aqui na descrição a gente está deixando uma playlist com todas as músicas que a gente está indicando aqui para você pegar e escutar lá. E aí, como tem uma galera aí que também usa Deezer, o Heloísio também vai fazer uma versão dessa playlist para Deezer também, para você poder escolher a sua plataforma preferida e escutar essas músicas aí que, pô, é só sonzão, cara, só sonzão bacana. Bom pra caralho. Bom, posso dar minha dica então? Vai lá. A Mete minha, bronca. minha primeira dica é de uma banda obscura, desconhecida, chamada Iron Maiden. Que É ninguém uma banda gosta. underground, ela vai estourar, tem sucesso, tem futuro essa Os banda. meninos têm potencial, os meninos têm potencial. Só gente jovem, um deles é piloto de avião, cara. Sim, Pô, o cara tem que fazer bico, né, cara, enquanto não fica rico aí. não satisfeito em piloto de avião, o cara é esgrimista e professor de história. E esses dias a gente estava conversando sobre a produtora de filmes do filho do Terry Jones, que estava produzindo um filme escrito pelo Bruce Dickinson. Quer dizer, o cara, além de Sua tudo, ideia é escreve. roteirista de É cinema. roteirista de cinema. É chato O isso, cara... chato. Enfim, então a minha primeira dica é o seguinte, é a música To Tame a Land, que é a música que fecha o álbum Peace of Mind, um álbum de Amo esse álbum. 1983, que é o álbum que marca a entrada do Nico McBrain na bateria, Fantástico. e é considerado o primeiro dos álbuns da Era de Ouro do Iron Maiden, né? Que algumas pessoas classificam como do Peace of Mind ao Seven Son of Seven Son. Isso. Que também é baseado em letra de música, né? A letra dessa música. O álbum inteiro. O álbum inteiro. Então, essa música, The Tame a Land, ela é baseada no romance Duna, né? do Frank Herbert. Isso. E é o seguinte, eu não li o romance, né? O Marquinhos seria bom para estar aqui para falar sobre o romance, mas eu acho que a galera aqui pelo menos conhece, né, um pouco. E é uma história assim bastante interessante a premissa da história, né? Você tem ali dentro daquela sociedade intergaláctica ali, você tem um planeta que tem uma especiaria, e essa especiaria ela é muito importante para viagens espaciais longas, porque ela faz com que o cara tenha, digamos assim, que ele tenha uma longevidade, porque pô, mesmo você viajando à velocidade da luz, um troço que está 100 anos luz de você precisaria estar 100 anos vivo para poder chegar na outra ponta lá, né? E aí tem todo um processo de troca de poder. Então, o herdeiro de Duna, ele também tem uma questão dele ser meio que um messias e tal. E em Duna você tem uma população, que é uma população que meio que vive nos subsolos ali, que é uma população que não tem voz, né? E então esse cara ele veio, né? Agora a despeito disso, assim, a adaptação para o cinema, nós estávamos conversando aqui em off, ela meio que no final do filme, vou dar um spoiler aqui porque aí já não vale a pena. Spoiler. É meio que uma troca de quem é o ditador da vez, sacou? Sai aquele cara ali e entra o escolhido. E essa coisa do escolhido, né? A gente sabe que essas coisas messiânicas, né? Com todos... Dá meio treta. É muito ruim essa Dá meio parada. treta. De qualquer forma, assim, é uma história muito interessante porque tem essa questão aí do resgate daquele povo local dali e traz alguns elementos que não existiam dentro da ficção científica naquele momento, que era, por exemplo, o conceito de ecologia, que é um conceito que está sendo trazido ali. O livro Duna, ele é considerado o livro de ficção científica mais vendido da história.
Então você imagina que pô, é uma puta história e tal, tá aqui na fila aqui para ler, né? Mas não deu tempo de ler para esse episódio aqui não, mas é muito interessante a gente fazer a ligação, né, entre essa letra de música e esse, se você pegar a letra ali, fala muito mesmo a descrição do ambiente desértico, e tal, essa coisa toda. Então é muito interessante essa conexão entre esses dois mundos aí, né, cara? Tem uns negócios muito fodas em Duna, o fato deles precisarem de um determinado material para fazer as viagens, isso é, de alguma forma, um rompimento com o que estava acontecendo na ficção científica antes, né? Porque não era uma coisa que era problematizada. Uhum. E, na verdade, a ficção científica dos anos 60, de uma forma geral, ela toda vem para problematizar muita coisa. Uhum. E esse é um elemento que eles problematizam, né? De você ter elementos tecnológicos que não são simplesmente perfeitos. E isso vai gerar consequências maravilhosas dentro da ficção científica, porque do cinema, por exemplo, como, por exemplo, você ter a Millennium Falcon, a nave Uhum. principal de Star Wars, que não funciona contento, toda hora o Harrison Ford tem que dar uns socos no painel. Esse Muito tipo de elemento, engraçado. apesar de ser engraçado, apesar de ser um alívio cômico, ele é justamente uma consequência disso, de você ter uma tecnologia que não é perfeita. E, Star cara, Trek também tem muito isso, né, cara? é, Star A Trek, Enterprise tem inclusive, muito isso, cara. é, Nossa. é. Do tipo da coisa e, pegar fogo, você precisar dos engenheiros para consertarem aquilo. No caso de Sim, Star Wars, muito você tem o legal, cara. Chewbacca. sim, sim. Então, porra, é muito maneiro. Sim. Falando ali em Star Trek, inclusive, depois da série clássica e da nova geração, você tem uma série que se passa antes, que é a Enterprise, justamente. E aí os caras ainda têm o motor de dobra, é uma coisa muito recente. Então os caras vão escalonando, digamos assim, né, os avanços tecnológicos, porque É, apesar de olha ser só. ficção científica, você está tratando de algo que ainda não existe, mas os caras ainda Uhum. colocam limitações ali. Não é uma coisa mágica, é uma coisa que tem que É, seguir É, isso é aquele muito base, legal. né, cara? Isso é muito legal, cara. Muito legal. maneiríssimo. E Luiz Michalski, qual é a tua dica aí? Oi, Maui. Eu tava, quando o Fê me chamou pra gravar esse episódio aí, eu logo pensei nas minhas inspirações aí, porque eu tenho banda, né, galera? Segue nós aí, Screenweaver lá no Instagram e segue a gente no canal do YouTube também, que está postando coisa lá. Eu achei legal comentar das minhas inspirações literárias, e não só literárias, mas como letrista. E curiosamente, são camaradas que também pegam letra de música baseada em livros e coisas do gênero. Eu vou começar por esse camarada aqui, que é o Charles Baudelaire. Mas por que eu tô falando dele e por que eu tô falando do Flowers of Evil? Porque tem uma música de uma banda que eu gosto muito. Fala, Importante, Fê. diga o nome também em português, porque esse livro tem aqui, Ah, e perdão, nem todo perdão. mundo é professor de inglês, vai ler o Perdão, livro perdão. no original, né? Do As Charles Flores do Baudelaire, Mal. Flores do Mal, exatamente. Esse caso aqui, o meu, é uma dobradinha que vem junto com o Paraíso Artificial. Vocês podem achar isso aqui em vários lugares. Na moral, esse livro é bem fácil de achar, não é um livro difícil. As outras obras do Baudelaire que são mais enjoadas, mas o Him, que é uma banda finlandesa, liderada, infelizmente já acabou, mas era liderada pelo Ville Valo, que era o cabeça da banda. Ele escreveu uma música chamada The Funeral of Hearts, que é toda baseada nesse poema aqui, nesse livro de poemas, na verdade, do Flores do Mal. E ele deu umas entrevistas, ele já comentou disso, da The Funeral of Hearts, e da onde o pessoal perguntou, porque é um clássico da banda, assim, uma música que tocou muito, especialmente nos Estados Unidos, cara. O Remo fez muito sucesso lá, não só na Uhum. Finlândia também, né, que eles são finlandeses, lá na Europa eles também fizeram muito sucesso, mas nos Estados Unidos eles tiveram um boom muito grande, e essa música tocou muito em rádio, junto com outras músicas deles. E essa daí eu achei um marco legal, porque o Velivalo é uma puta inspiração pra mim, que aquele maluco ele escreve pra caramba, e ele tem um vozeirão lindo. E assim, achei nada mais, nada menos do que foda ler esse livro aqui e recomendar ele pra vocês, galera. Um livraço pra quem gosta de poema, e poema nessa vibe meio gótica, meio. Como é que eu posso dizer? Do ultrarromantismo, sabe? Uma vibe meio assim. É bem foda, galera. Pô, legal. Essa é a minha dica aí. Escutem Rimo também, que Rimo é foda. Então, aí na descrição aqui você já vai poder ter a porta de entrada ali, depois tu vai seguir ali as bandas, tal, que a gente está indicando essas bandas desconhecidas aí, tipo Iron Maiden, por exemplo. A Iron Maiden precisa muito de carinho, né, cara? É, Vamos porra. dar força pros caras aí, né? Tá. Não, eu peguei o Remo justamente por isso, que Remo não é uma banda muito conhecida. Eu falei, pô, vou dar um palquinho aí pros caras aí. Beleza. Rafa Tati, sua segunda dica aí. Cara, minha segunda dica, ela também vai estar dentro do gênero do progressivo,
Só que agora bem mais recente, uma banda que eu adoro e que ainda não vi ao vivo, eu quero muito ver, que é o Muse. Eu gosto Muse. demais do Muse. Muito Tem seus altos e baixos, claro, toda banda tem. Mas eu gosto bastante da forma como eles encadeiam as músicas, a forma como eles transitam entre os ambientes dentro de cada música. E eu selecionei uma que, na verdade, não tem uma referência tão direta assim. Eles têm outras músicas com referências mais diretas. Uhum. A 1984, do George Orwell. Olha. Então, o nome da música é Citizen Erased, né? O Cidadão Apagado. Essa música é foda, cara. Essa música é foda pra caralho. É foda pra caralho, velho. Ela é inspirada em 1984, como eu falei, ela é do segundo álbum da banda. Uhum. Mas assim, os versos não falam, né? Tem versos deles de outras músicas que vão falar do Grande Irmão, que vão falar da Teletela, que são elementos muito fortes, muito presentes dentro do 1984. Essa aqui até que nem Sim. tanto. Mas apesar dela ir de forma indireta, quem leu 1984 sabe muito bem a que momento da obra ela está se referindo. Eu não vou falar por questões de spoiler, mas tem toda essa relação de um governo totalitário que força, né? Que é um negócio feito à força mesmo. Uhum. Ele molda as opiniões e as vontades dos seus cidadãos até apagar totalmente os resquícios de individualidade que a pessoa pode vir a ter. A ideia desse governo é tornar todo mundo um membro de um coletivo, um membro, eu diria, disforme, né? Sem forma, de um coletivo, sem opinião própria, sem vontade própria. Então, fica a dica aí do Citizen Erased, é uma das minhas músicas favoritas, da vida, e com certeza uma das bandas, né? Das músicas favoritas da banda, e tem a ver com esse livraço que é o 1984, de George Orwell. Cara, eu adoro esses dois primeiros álbuns do Muse, cara. O Showbiz e o Oranges of Symmetry. Caralho, são foda pra caralho. E esse livro também é foda pra caralho, né, cara? Assim, aí, no finalzinho, o Rafa vai dar a dica aí de um trabalho maravilhoso que ele faz, que são os grupos de estudo de estante distópica, para você poder estudar distopias Fazer um aí. jabá Faço parte. Fantástico, isso aí. Bom, então vou dar minha segunda dica. Minha segunda dica, hoje eu me foquei em dar essa força para essa banda aqui, né, desconhecida. Então, a minha segunda dica vai ser a música Sign of the Cross. Essa música é a música que abre o álbum X Factor, que é o primeiro álbum com o Blaze Bayley nos vocais, né? E é uma das músicas mais longas, né? Um dos épicos. O Iron Maiden tem umas músicas muito épicas, assim, né? Uma das músicas mais longas, tem 11 minutos de duração essa música. E essa música faz referência ao livro O Nome da Rosa. E tem até uma referência explícita, né, no refrão, né, que ele diz assim: The Sign of the Cross, the name of the rose. Então ele fala exatamente o nome da obra, né, dentro da letra. E a letra fala muito dessa questão, né, da fé, da dualidade e tal, que estão muito presentes ali na obra. É uma letra do Steve Harris, né? Esse álbum é de 1995 e o livro foi escrito em 1980 e adaptado para o cinema, acho que em 86, anos mais tarde, né? Com o nosso queridão Sean Connery interpretando o William de Baskerville, né, cara? E assim, é um livro que eu sou muito apaixonado por esse livro, né? Eu gosto muito, inclusive, da adaptação para o cinema, mas o livro também é muito legal, né? Porque esse livro fala muito realmente dessa questão da dualidade entre o pensamento crítico, o pensamento científico, lógico e a fé, né? Tem essa questão, porque basicamente assim a sinopse do livro é: num mosteiro estão acontecendo alguns assassinatos, né? Pessoas estão sendo encontradas mortas de formas bizarras, e nesse momento vai até esse mosteiro o William de Baskerville, e ele é meio que um Sherlock Holmes, né? Ele começa a encontrar elementos para poder identificar por que aquelas mortes estão acontecendo, porque na cabeça ali dos frades que estão dentro daquela abadia é uma coisa assim, meio que é o castigo divino, tal, essa coisa toda, e o que está acontecendo ali de verdade são assassinatos, né, em série. Então, é muito bacana isso. E, ao mesmo tempo, mostra, né, um parêntese dentro da obra que eu acho muito bacana,
é o fato de mostrar aquela biblioteca maravilhosa e num momento pré-imprensa, prensa móvel, né, do Gutenberg, como é que essas obras eram preservadas, eram através dos copistas, né, cara? Então os caras ficavam lá copiando as obras, mesmo obras que eram consideradas heréticas. E os caras faziam as cópias das obras ali, né? Tem até uma história que eu não sei se é desse filme ou se é uma história das abadias de modo geral, que todo viajante que se hospedava numa abadia que levasse um livro, ele teria que emprestar o livro para que o livro fosse copiado, depois ele levava a cópia dele, ele levava o original dele, mas para que aquele livro tivesse uma cópia dentro dessas bibliotecas. Então é uma coisa muito legal, porque é um livro que é um livro e é um filme, né, que trazem o livro, o objeto livro, ele é meio que um personagem dentro dessa história, né, cara? É uma coisa muito fantástica. Eu recomendo demais assim que as pessoas leiam, né? Humberto Eco é foda, né, cara? Né? Cara, o Humberto Eco é sensacional, né? Ele é O foda Eco demais, é cara. maravilhoso. E tem um negócio que eu queria comentar, Claro. uma curiosidade. Nessa biblioteca do Nome da Rosa, o bibliotecário principal, ele se chama Borges, que é uma homenagem ao Jorge Luiz Borges. E aquela biblioteca infinita. Que foi, por muito tempo, bibliotecário da Biblioteca Nacional da Argentina, em Buenos Aires. E tem um conto dele maravilhoso. Uma referência interna, uma homenagem, um Nossa! tributo do tempo. Assim. Sensacional, Existe velho. Que é o bibliotecário cego, né? Porque Borges né? Ficou cego ao longo do tempo. Cara, é do caralho. Cara, sensacional. Caralho. Tem um experimento mental científico, justamente, que é baseado na obra do Borges, dessa coisa da biblioteca, que é justamente isso. O que seria uma biblioteca infinita? É você jogar aquilo ali dentro de uma inteligência artificial, que ela criasse livros fazendo combinações de letras. E, eventualmente, essa combinação sendo infinita, naturalmente você teria todos os livros do mundo ali. Apesar de você ter um livro, por exemplo, que tivesse a do início ao fim. A letra A. A, B, B. E aí essa coisa infinita você teria ali, de repente, obras literárias e tal. É fantástico, assim, né? Borges também, pô, Sou muito apaixonado por Borges, então exatamente. Não vou nem começar a falar porque não vou terminar hoje. É um seriado que está sendo produzido sobre o Nome da Rosa. Olha, cara, caralho. Não só tem essa adaptação com o Sean Connery, que é ótima, eu acho sensacional. mas estão produzindo aí um seriado sobre o livro. Pô, legal, que foda, maneiro, eu não sabia disso. Que foda, velho. Heloísa Michalski, a sua dica. A minha próxima dica tem a ver com outra inspiração minha como letrista e como músico, que o Fê tava me sacaneando que eu fiz a autorreferência da autorreferência da autorreferência, um loop infinito, a parada, que é esse livro. Exception. Exatamente, Rafael. Mais ou menos isso que ele fez ali. E é esse camarada aqui, o Neil Peart, que escreveu essa obra-prima maravilhosa que é o Ghost Rider. Neil Peart, o baterista do Rush, exatamente. Cara, peraí, que coisa um pouco confusa. Viu? É Inception. Exato. Então, olha só, lá em... Só um detalhe importante para as pessoas que não leem inglês, existe a Estrada da Cura, Ghost Rider, sim, a Estrada da Cura, que em inglês é Ghost Rider Travels on the Healing Road, que é uma história muito foda, cara. Eu li esse livro aqui nos períodos meio bizarros assim, da minha vida. E ele é um livro que é muito maneiro, que primeiro assim, conta de uma história bizarra da história do Neil Peart, né, cara, que foi quando ele perdeu a mulher dele e a filha dele, um atrás do outro. Cara, ou melhor, ao contrário, a filha dele e a mulher dele, um atrás do outro, cara. Que bizarro, né? No final dos anos 90, e ele entrou numa viagem de motocicleta ao redor da América, cara. E ele saiu do Canadá, isso, atravessou toda a parte do Canadá, foi lá no México e voltou, cara. Isso. Então, ou seja, o camarada fez uma puta de uma viagem e ele gravou isso tudo aqui nesse livro, que depois foi se tornar uma letra do álbum de 2001, chamado Vapor Trails, que tem a música Ghost Rider e conta justamente a história desse livro aqui. E, cara, é um livro que eu recomendo a todos. Eu já li ele 2 vezes, é um livro foda pra caralho.
Assim, é muito tocante a história toda, assim, ver como você vê o camarada saindo de um ponto muito pesado e depois ele atingindo uma leveza e, sabe, seguindo com a vida dele de uma forma muito foda. É um livro muito foda, cara. Li 2 vezes, super recomendo, galera. É um livrão. E é muito foda. É um puta contato com o Peart, porque ele é um camarada muito reservado. Até me surpreendeu ele dar tanta informação sobre a vida dele aqui durante essa fase. Sim, Sempre sim. foi um cara muito na dele, especialmente depois desses acontecimentos, ele ficou muito na dele. Então é muito legal ver ele compartilhando a vida dele aqui. E depois legal também ver que depois desse livro ele fez muito mais livros falando da vida dele aqui. Então muito legal, cara. É um livro que você tem muito contato com a personalidade do Peart aqui. E, obviamente, com uma história muito maneira. Eu E a li esse música é Cara, livro, muito foda. legal. eu li esse livro esse ano, cara. Aí é o seguinte, você que não sabe, o Pod Caverna também tem um blog, e no Ah, é? blog Verdade. tem o review desse livro aí, escrito pelo Heloísio, Meu cara. primeiro review. Primeiro Porra, review do muito, Que blog. assim, o maneiro! review que me estimulou a ler o livro. Eu já tinha comprado o livro, mas esse que é o negócio, a gente compra muito livro e não lê, né, velho? Porque a gente não tem tempo para ler outras, né? Meu Kindle tem uma lista infinita ali. Aí eu peguei, saquei esse lá dos confins lá do meu Kindle, puxei ele para frente e li, cara. E realmente essa coisa de mostrar o ser humano por trás daquele batera que a gente É, amava, né, cara? E ama ainda, né? saudoso. O cara Muito não está mais com a saudoso, gente, cara. mas deixou um legado sensacional, né? E aí você poder ver a transformação que é a tragédia foi na vida dele e o quanto ele se curou. Em vez de fazer terapia, o cara pegou a moto e saiu rodando os Estados Unidos, a América, né, na verdade, né, do norte ali, desceu para os Estados Unidos, depois foi até o México, depois voltou e tal. Então você conhece muito o homem ali e o quanto aquilo foi transformando ele de uma pessoa que estava amargurada, que estava sem, enfim, a perda é um negócio Tem muitas brabo, né? perspectivas, né? A Exato. Exato. pessoa fica muito abalada mesmo com uma perda dessa. Pô, velho, e a Exato. Ele... transformação dele, né? O quanto ele Uhum. é, revendo as coisas. E aí, num primeiro momento, ele passa por um lugar que ele já tinha passado antes, porque ele sempre faz coisas de moto, né? Mas Sim. ele passa Uhum. por um lugar que ele já tinha passado, que aí ele falava assim, poxa, eu passava por aqui, achava isso aqui tão legal, e aí achando aquilo sem graça. E aí você vê como é que as coisas vão mudando ele, né? É Ele sensacional. começa. Eu até falei isso com o Fê, né, porque ele estava lendo um livro, a gente conversando sobre isso, né? Você vê o Uhum, Neil Peart no começo do livro, um camarada muito amargurado, justamente uhum, com a vida por causa disso tudo, e depois ele deixando essa amargura de lado e realmente acho que abraçando a vida de novo, como ele Ah, estava conseguindo fazer, sabe? Acho que é muito interessante, é muito muito interessante. legal. É o que o Rafa falou, é uma perspectiva muito interessante, cara. Rafa Tati, sua próxima dica. bom, minha próxima dica vai finalmente sair da bolha do progressivo e falar de uma banda também desconhecida, que merece carinho, que tem potencial e que já não existe há algum tempo, chamada Ramones. Como é que escreve Banda mesmo? nem Só para banda pesquisar aqui. desconhecida, banda desconhecida, nem inventou um gênero. O Ramones, em um determinado momento, foi contratado para fazer a música tema da adaptação de um livro para filme. Olha. Então, do grande mestre do terror, Stephen King, ele tem um livro chamado, em português, Cemitério, Uhum, mas em inglês o nome é Pet Cemetery, e esse uhum. cemetery não é escrito da forma padrão de cemitério. Ele Com tem umas certeza. mudanças, tipo o C é escrito com S, o cemetery, né, que seria um I ali, do MI, é um A. Uhum, Por quê? Na verdade, é aquele tipo de escrita que está mais próxima com a forma como a pessoa fala aquela palavra. É como a gente, às vezes, que fala uma palavra com um som, acha que é um som de S, na verdade seria um C cedilha, ou vice-versa, e uhum, escreve com a letra que seria errada do ponto de vista da língua padrão. E não uhum. só por isso, né, mas porque ela foi escrita por pessoas que não eram exatamente falantes fluentes do inglês, que eram os nativos norte-americanos, para os quais o inglês foi colocado à Oh, força. sim, sim. Então, o domínio deles do inglês, na verdade, passa por várias flutuações, vamos dizer, vários ruídos das próprias línguas originais deles, né? E esse cemitério, que é indígena,
ele é um cemitério que tem um determinado poder pelo fato do solo ser assim, assado, um solo sagrado, vamos dizer assim, né? Um solo enriquecido ali. Então, aquilo que você sepulta nesse cemitério acaba voltando à vida. E Olha, aí, cara. com isso, Stephen King, na verdade, está trabalhando um tema que já está na literatura ó, há muito tempo, que não é só o tema do desejo, mas é o fato de você conseguir o que você deseja, e quando você consegue esse desejo, na verdade, não é algo nada legal. Isso é um tema foda dentro da literatura, você vai ter isso Sim. desde As Mil e Uma Noites, quando Sim. você É pede verdade, um é negócio pro verdade. gênio, o gênio já meio filha da puta, já te manda a parada que você quer, mas não é nada do que você esperava. Caralho, eu imaginei o Will Smith agora. Que Os Mil e Uma Noites você tem uns gênios maneiros, tipo, sei lá, Aladdin, aquele gênio é muito legal, mas, brother, você tem uns gênios muito da pá virada. O cara tá lá na lâmpada, sei lá quantos mil anos, você tá lá esfregando a lâmpada, tira o gênio lá sei lá, da mansão interna que ele tem dentro da lâmpada, pra ele vir te dar um desejo, ele já tá puto, mano. Pra ser seu escravo, né, velho? Pra fazer o que você Exatamente, quer, ele né, já tá velho? puto. Você pede o negócio e vem uma parada ao contrário. E aí, nesse caso, é muito foda. Esse livro, eu não acho ele um livro de terror. Sinceramente, Ele não tem cara não mesmo, é que ele não. não tenha susto, não é que ele. Mas é porque ele tá trabalhando outra coisa. Ele tá Sim. trabalhando, sim, um horror, e não o terror do susto. Ele tá trabalhando um horror que é humano, que é o lance da perda também. Então, tá conectado com o livro do Neil Peart. Você tem a perda de filho, perda de pessoas que você ama. E aí você pensa, se eu tivesse a chance de trazê-las de volta, será que eu não traria? Só que, Nossa, muito cara, isso. a vida tem uma ordem natural das coisas. Então, Sim. esse livro trata disso, de como você, ao não aceitar a ordem natural da vida, você quebrar essa ordem natural da vida, você acaba, na verdade, trazendo para sua vida muito mais infortúnios, e não só para sua vida, mas para aqueles à tua volta, muito mais Sim. infortúnios do que você podia imaginar. E essa música, ela é divertidíssima, o clipe da música é divertido, o pessoal do Ramones se coloca dentro do caixão, tipo, Sim. é filmado dentro do cemitério. Cara, eu recomendo muito esse vídeo. Aquele clipe é Passava muito muito na maneiro, cara. MTV. Sim. Porque o tema é mórbido, mas tipo, eles levam com uma leveza, uma zoeira ali, que faz o Sim. tema ficar mais light. E é aquilo, né? Como é um cemitério em que o que você sepulta volta à vida, eles têm esse refrão maravilhoso, que é: Sim. eu não quero ser enterrado no cemitério dos animais, né? O Pet Cemetery. Eu não quero viver a minha vida de novo. De novo. Muito foda isso, cara. É muito, Cara. muito foda. Cara, Muito, muito interessante, fica a cara. dica, a música é curtinha, sei lá, Sim, sim, 4 sim. minutos, 3 minutos e pouco, não é curta, A la mas Ramones. divertidíssima. Sim, A sim. La Ramones, A sim, la Ramones. música curta, a ideia era essa. E aí que a gente Justamente. tava falando em off que a banda do Luiz faz cover dessa música, a minha banda faz cover dessa música, é uma música muito legal de tocar, é uma música que Sim. agita a galera pra caralho, é uma música muito, muito divertida mesmo. Ela é divertida, Cara, é a música justamente. que todo mundo sabe o refrão, aí todo mundo É, canta junto, pulando. Sim. Cara, é divertido. É Apesar divertido. dos temas, Sim. cara, e isso que eu acho foda, é você conseguir pegar um tema e retrabalhar ele. sim, E sim, nesse verdade. caso, o Ramones está fazendo o que o Ramones faz de melhor. E por isso eu acho que a escolha do Ramones foi perfeita. A nova Sim. adaptação cinematográfica do Pet Sematary dividiu opiniões, né? Tem gente que gosta Eu não vi muito, ainda. tem Eu gente que tô odeia. curioso pra ver. Eu tô curioso pra ver. Contrataram uma banda E, recente, já meio esse rock industrial, que chamam Meio de pós-rock. System of a Down, Enfim. é isso? não, não, Oi? não. Não, não é, Não, não, não. não é Ah, industrial tá. rock, não. Na Ah, Não, verdade, tá. industrial é feito em massa, assim, Entendi, é, entendi, é, entendi. em série, mas né, que cara? vai contra isso, é um pós-industrial, né? Que fez uma releitura da música e botou a música muito mais dramática do que ela é. E, cara, eu acho que matou a música, porque o legal dessa música é justamente ela cortar o drama da história. Sim. Fazer o Então, contraponto, a né, cara? letra, você lê a letra, e claro que a letra tem tudo a ver com o livro, né? Não é que ela não seja dramática, mas tem toda uma leveza, digamos assim, do clipe, que a nova versão, por ter tornado o tom, né, o tempo da música mais lento e alongado, as vogais, etc., tornou ela muito dramática. Eu acho que perdeu a força. Perdeu o punch, né? Nem que Não tenha tem ficado ruim, músicas. ficou uma outra coisa, mas eu gosto do Ramones por isso, por ter subvertido
o drama. É isso que eu falo, que eu acho que bobear os caras fizeram, eu acho eles nessa de subverter, que acho que existem subversões que funcionam. Um Uhum. ótimo exemplo é que o Fernando fez com a capa da minha banda. A subversão que ele trabalhou na capa ficou do caralho, puta que pariu. Mas tem subversões que às vezes, se você fizer, você mata o negócio. Você não. Você tira a essência da ideia ali por trás da brincadeira, cara. Eu vou botar um link aqui para uma live que eu participei, a gente falando desse álbum, desse single que a gente que o Daqui a pouco será álbum. é, Spoiler aí. que o Scream Weaver lançou, que a gente Acabou fez cheio. ali. Bom, vou dar então agora a minha terceira dica. Minha terceira dica Manda também aí, do filho. Iron Maiden, claro, né? É a música Brave New World, que é a música título do álbum homônimo, que Porra, marca a volta foda. do Bruce Dickinson e do Adrian Smith para a banda. Então esse Foda, álbum tem cara. uma coisa assim muito legal, né? E lógico que descaradamente, né, além da música ser homônima ao álbum, é homônima à obra do Aldous Huxley, que é o Uhum. Admirável Mundo Novo em português, que é uma obra também distópica, maravilhosa, assim. Rafa já falou dela acho que no outro vídeo que a gente fez, não foi, Rafa? Ou tô doido? Da música, não. Não, 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 não. Do do Admirável, livro. sim, que É, a do gente falou Admirável. do... Que foi com o Mário também, que a gente falou de Isso. distopias, e o Admirável Mundo Novo Isso. é uma das distopias clássicas. Deixando o link aí também para a galera poder assistir esse vídeo, que foi mega legal. E é o seguinte, essa música é do Dave Murray, do Bruce e do Steve Harris, a parceria dos três. O disco foi lançado em 2000 e é o disco também que marca o momento em que o Iron Maiden se torna um sexteto. Isso se Uhum. você não contar o Ed, né? Se você contasse o Ed, eles são um septeto. Certeza, pois é. Assim, mas aí com 3 guitarras é uma coisa assim que você pensa assim, pô, essa porra não funciona e tal, funciona pra caralho, assim, ficou muito Porra, legal, funciona ficou muito maravilhosamente legal, né, bem. cara? Sim. E, enfim, aí essa música é a última também que tem o Derek Riggs produzindo as capas, né? Essa capa especificamente, o Derek Riggs, ele fez o Ed, que está nas nuvens, né? Porque é uma cidade futurista e tem uma nuvem ali com a cara do Ed ali. Então é o último álbum em estúdio que tem a arte do Derek Riggs. E o desenho da cidade foi feito por um outro designer chamado Steve Stone. Que Então, porra, que ficou, porra, aquela deixou capa é outra cara ali, maravilhosa, cara. esse álbum é Nossa. maravilhoso também. Eu acho que eu tenho um carinho especial por ele também, por marcar a volta do Bruce. Eu já disse que eu gosto muito do Blaze Bayley, mas eu gosto mais do trabalho solo do Blaze Bayley, porque o Blaze Bayley, ali dentro do Iron Maiden, ele teve uma história que não era um ambiente que estava propício para o tipo de voz dele. Eu vou deixar também um link aqui para uma live que a gente fez no canal do Heloísio, falando com o Lennon Muito legal Harris, isso. que foi baixista de apoio da banda do Blaze Bayley. Então, Fora da ele live, cara. conta essa história nesse vídeo aí. Então, é bem legal também para vocês assistirem. E falar um pouquinho da obra é o seguinte, essa obra também eu tenho um carinho mega especial por ela. A minha tia Lourdinha, que infelizmente eu perdi minha tia quando ela tinha 42 anos de idade, novíssima. Porra, novinho. Nós perdemos ela por câncer e tal. E a minha tia, ela tinha uma bibliotequinha dela. E aí, volta e meia, eu ia na biblioteca, foi ali. A minha tia não me oferecia os livros, mas sabe aquela coisa de você ver a pessoa lendo e saber que aquilo dali está franqueado para você, você pode a qualquer momento pegar um livro ali e tal. E aí, eu achei esse livro ali e comecei a ler sem saber do que se tratava. E esse livro me impactou muito, assim, é muito interessante, porque fala de uma sociedade distópica no ano de 2540 ou 632 DF, depois de Ford, para marcar, né, essa Olha questão, só. né, Muito interessante, né, cara? em que você tem uma sociedade que você não tem mais a reprodução através do sexo, a construção das famílias como a gente tem hoje. Você tem uma sociedade em que as pessoas são produzidas em laboratório e que elas são produzidas de acordo com a casta onde elas vão atuar. Então você tem lá os caras que são para o trabalho braçal, você tem os caras que são os intelectuais, você tem cada um tipo de pessoa, né, talhado para um tipo de função
E esse processo é feito em 2 etapas, em 2 camadas, que uma camada é a camada biológica e a outra camada é uma camada ideológica, que você vai lá psicologicamente embutindo na pessoa que aquilo tem que ser, beleza, e ela tem que fazer aquilo e tal. E nessa sociedade você tem uma reserva, como se fosse quase uma reserva indígena, mas uma reserva com pessoas que não estão encaixadas nessa sociedade, e você tem o personagem principal, que é o cara que meio que questiona essa sociedade, porque ela é diferente da dele ali. E aí, cara, é um negócio que impacta bastante a gente, assim, é uma história mega legal. Faz muitos anos que eu li esse livro, eu era adolescente. Faz conta não, tá? O Heloísio já estava aqui o meme da Nazaré TV. Exatamente, tipo assim, tipo... Mas, assim, é um livro que eu quero revisitá-lo em breve e espero revisitá-lo, talvez, quando o nosso queridão aí fizer o Estante Distópica com o Admirável Mundo Novo. Isso aí, ó, a encomenda aí, o cara encomendando para... Olha só. Mas o Fernando pode chegar e encomendar. E a partir de agora vai ter Já Admirável Mundo Novo na Estante Distópica. Já é. Isso aí. Heloísio Michalski, qual é a sua última dica? Minha última dica, galera, é o livro Johnny Got His Gun, que em português é Johnny Vai à Guerra, né? Do Donald Trumbull, que é um autor anti-guerra e que inspirou, né? Aliás, além de ele ser autor, o camarada também fazia direção, né? De filmes. E ele ajudou a fazer... Ajudou não, ele fez a direção do próprio filme da obra dele. E que depois, muito mais na frente, uma banda nem um pouco famosa também, né? Que ninguém conhece, comprou os direitos dessa obra porque tinha escrito uma música muito nem um pouco conhecida chamada One, e eu estou falando do Metallica. E é uma música... Porra, né? Assim, a música que estourou o Metallica. Assim, o Metallica já era muito conhecido lá nos anos 80, né? Pela trecheira deles. Mas no clipe de One, que foi o primeiro clipe deles, é onde eles realmente estouraram para MTV, que foi onde eles fizeram o clipe, e o clipe rodou e roda até hoje, cara. Antes de a gente entrar na pandemia, eu não me esqueço disso, cara. Eu tava lá no curso e eu vi o clipe passando, cara. Eu fiquei tipo assim, caraca, esse clipe ainda passa, mano. E não é uma música pequena, não. Só é uma música de 7 minutos, cara. 7 minutos o clipe lá, bonitinho e tal. Não foi cortado. Agora, e é bem fora da curva das músicas que o Metallica fazia até então, né, cara? Assim, mais ou menos, Fê, porque, exceto o primeiro disco, todos os álbuns anteriores tinham uma balada. Já tinham uma pelo menos, uma balada. Só que as baladas do Metallica, véio, o pessoal esquece que, assim, não é só uma balada, né? No meio da música, ou quase pro final, entra uma porradaria do caceta. Né? Pois é. A Fade to Black é assim, a Welcome Home Sanitarium é assim. É uma das minhas músicas favoritas. Porra, Fade to Black, eu também adoro essa música, velho. Eu tava escutando ela ontem aqui, inclusive, cara. É um musicão, cara. E eles já tinham essa onda já, só que acho que a One, cara, ela tem uma parada muito especial, que eu até tava vendo uma entrevista pra poder falar disso esses dias, cara, que eu tava vendo uma entrevista aqui de 1 hora e cacetada do Metallica falando do aniversário desse álbum, do Injustice for All, que é um álbum, assim, aclamadíssimo pelos fãs. Sim. E nesse álbum, eles falam dessa música, cara, porque foi a música que estourou eles, né, cara, pra um mundo mais pop, vamos botar assim. E eles falam daquela música, é uma música que eu achei que o termo que o James Hetfield usou perfeito. Ela é a solidão da solidão, velho. Porque é a história basicamente de um soldado que foi pra guerra, mano, e ele tava perto de um local onde estourou uma bomba, que é um bombardeiro, e ele perde todos os membros do corpo dele, velho. O maluco fica literalmente só essa parte aqui do corpo. Ele perdeu as pernas, os braços, ele não consegue enxergar e ele também não consegue falar. Só que ele tá vivo, mano. Sim, e você imagina, né? O cérebro imagina o cara na cama, ele tá vivo, ninguém sabe se o cara tá vivo, estão vendo lá se o cara tem alguma coisa ali, e o cara tá tentando dizer, gente, pelo amor de Deus, me mata, porque ele não quer continuar vivo, cara. Olha que bizarro, cara. Essa parte é muito forte, né? O cara batendo a cabeça no travesseiro e percebe que é código Morse. Ele tá tentando dizer em código Morse, batendo a cabeça no travesseiro, me matem, me matem. Chegou a arrepiar aqui. Cara, tem uma versão do clipe do One, do Metallica, que tem trechos do filme. E até por isso que eles compraram os direitos de distribuição, para poder fazer essa versão expandida do clipe. Exatamente. Mano,
é pesado. Assim. É pesada, é pesada. É uma Pesado. música, assim, cara, que ela é muito emotiva. Eu acho justamente quando você assistindo o clipe, cara. Esse negócio que você falou, Rafa, justamente das cenas do filme, ele batendo a cabeça na hora que eles estão tocando. Cara, é fudido, cara. Eu cheguei a arrepiar aqui, é fudido esse pedaço, cara. Enfim, recomendação aí. Eu ainda não li o livro, eu tô curiosaço pra ler esse livro, porque eu já li sobre a história, até que o Rafa comentou, eu já sei vários pedaços do livro. Eu tô louco pra ler justamente porque o Donald, ele é um camarada muito anti-guerra, ele fez uns trabalhos sensacionais que eu tava vendo lá, as paradas que ele já escreveu, e parece um cara que fez umas obras maravilhosas, então realmente eu tô muito doido pra ver e conferir essa parada aí ao vivo aí. Show de bola. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. E nós vamos fazer uma rodada aqui agora, cara, para a galera que não conhece esses dois caras aqui, por conhecer o que esses caras estão fazendo aí. Começando pelo meu queridão Rafael Tati, a gente já deu um spoiler aqui no início aqui de uma das coisas que ele faz. E vamos divulgar aí, cara, que é um trabalho que eu sou apaixonado por ele. Apesar de eu ser o pior aluno ali da parada ali, porque é o cara que ainda tô lá em Aquele que não 1984 aparece. ainda. Pô, você tá em 84, Cara, filho? até o Heloísio aparece, mano. Caraca, mano, você ainda tá em 84, filho? Rapaz, você vê, Cara, sem comentários, sem comentários. Mas, queridão, Mas conta então, pra gente aí. eu sou produtor de conteúdo no Instagram. Vê aí Instagram, vai lá, me segue, é @elrafa.lit. Eu espero que alguém coloque aqui embaixo isso. Eu colocarei. Ele vai colocar. Muito bom, muito bom, muito obrigado. E lá eu falo de livros, né? Resumindo, muito resumidamente, eu falo de livros. E junto com meu parceiro, Mário Márcio Félix, que também está no Instagram, @FélixLiteratura, a gente criou um curso que tem muitos elementos de leitura conjunta, chamado Estante Distópica. A ideia é pegar distopias, sempre distopias clássicas ou algumas joias esquecidas no tempo, e falar delas, né? Não só ler conjuntamente com as pessoas, com os alunos, mas produzir conteúdos que são quase diários. E aí o Fernando e o Heloísio são testemunhas disso, né? Tipo, quase todo Foda dia pra tem caralho. conteúdo lá. E o nosso conteúdo a gente tenta fazer o mais diversificado possível. Tem vídeo, tem áudio, tem infográfico, tem até recorte de jornal que a gente para pro último mês. Muito foda, cara. A gente Adorei começou aquilo. em agosto com 1984, que é onde o Fernando ainda está. Das toladas. Mas tudo começou em setembro, porque a nossa ideia é fazer um livro por mês. Começou em setembro, a gente pegou A Mão Esquerda, da Ursula Le Guin, que é um livro de 69, e é um livraço, assim, já deveria ser clássico, mas aí livro escrito por mulher, sociedade machista, tem toda essa problemática, mas o livro é maravilhoso e ele tem muitas conexões com Duna. A gente falou isso em um dos conteúdos desse livro, porque ele tem essa vibe de sci-fi antropológica, ou seja, tem uma análise, uns detalhes de línguas diferentes, de culturas diferentes, muito fortes, né, de povos que já têm uma história e fazem menção a isso, a lendas antigas, contos de fadas antigos, ditados populares. Aí tem palavras que são daquela língua que não tem tradução, isso é de propósito. Então tem todo esse elemento antropológico, isso vai estar em Duna, que é um pouco anterior, né, Duna de 65, e por isso que eu falei que essa galera que está escrevendo a sci-fi dos anos 60 está tentando fazer um negócio diferente. E a Ursula Le Guin consegue, esse livro é maravilhoso. E a gente teve uns problemas pessoais, estamos só terminando agora, hoje, né, que a gente está gravando esse vídeo aqui. É verdade. Vai ter a live final da Mão Esquerda da Escuridão, mas a gente já começou o livro que é de outubro, que vai terminar na primeira semana de novembro, que é o Fahrenheit 451. É outro livro clássico, que faz parte da tríade clássica, que é 1984, Admirável Mundo Novo e o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Ainda dá tempo de você entrar se você quiser, se você ler rápido, é só falar comigo, mas a gente já está começando a chamar a galera para os próximos 3 livros, que vão começar já no iniciozinho de novembro. E aí, eu acho que eu posso comentar, acho que o Mário não vai ficar chateado se eu falar, que a gente vai falar do Nós, do Zamiatin. Vai ser o livro de novembro para dezembro. Como dezembro é um mês
que é diminuído, né, por conta do Natal, a gente vai aproveitar o fato de começar um livro na metade de novembro para pegar novembro e dezembro, porque é um livro de 300 páginas, né, não é um livro tão pequeno. Para janeiro, a gente falar de outro livro, esse eu vou manter segredo. E em fevereiro, a gente vai terminar com Admirável Mundo Novo. Aê! Então, Fernando estava certo. E só para vocês não acharem que eu estou inventando isso agora, o mês começa com um vídeo de boas-vindas. Todo mês a gente grava um vídeo em Mário e a gente manda no primeiro dia da leitura. Esse vídeo já saiu pro Ray Bradbury Fahrenheit 451 e a gente revela lá que a gente vai falar do Admirável Mundo Novo. Então, legal. É um vídeo desta semana e já estava lá. Como o Fernando ainda não viu o vídeo, ele não sabia. Galera, vocês sigam aí, aqui embaixo na descrição tem ali as redes sociais do Rafa Tati, então sigam lá. Chega comigo, manda um direct. Quem é do Pod Caverna ganha desconto, fala comigo. Isso aí é importante. Porque se você comprar o pacote lá e disser assim, ó, eu vi lá no Pod Caverna lá e tal, aí pode crer que vai rolar uma parada lá para você, beleza? Rola 10% de desconto ali. É isso aí. Heloísa Michalski, sua divulgação, onde você está? No Jabá? Então, olha só, galera, vocês podem me encontrar no Instagram, Hellsbase, que é o meu Instagram que carrega, né, galera, para o meu canal do YouTube, que é o Heloísa Michalski. Todos os links vão estar aí na descrição, que é um canal que eu falo de contrabaixo, faço vídeos de covers, faço lives, chamando um pessoal aí da música para conversar sobre música no geral, não só contrabaixo. Até eu pretendo postar outros vídeos também de outros materiais de música, mas a coisa está indo devagar, mas eu estou mantendo as postagens e tal. Então, confiram lá. E também tem a minha banda, cara, Screenweaver. Procura a gente lá, Screen_Weaver no Instagram e aqui no canal do YouTube, Screenweaver, é muito fácil, só tem a gente. E a gente é uma banda de rock, cara, com altas influências de Black Sabbath e entre outras bandas. Aí, se eu fosse citar todas as influências, ferrou, passa 3 horas aqui o vídeo. Mas confiram lá, galera, a gente tem muita parada legal. A gente agora está fomentando muito o canal do YouTube e a gente pretende continuar fomentando. Então apareçam lá que tem lives e tem episódios falando da história da banda, falando sobre letras, falando sobre música. É super legal. Compareçam lá, pessoal. Beleza, vocês me encontram lá também, de vez em quando não aparecer. E inclusive, o último momento eu estava esquecendo de dizer, encontra o Fê lá e me encontra aqui também, que eu também faço parte do Pod Caverna, né, cara? Nós vamos dominar o mundo, cara. Isso aí, essa parada. Então, galera, é o seguinte, aqui, cara, no canal, eu costumo divulgar muito o trabalho de todo mundo, tal coisa, eu tava me tocando que eu esqueço de divulgar o meu trabalho. Eu tenho esse livro aqui, ó, o website do Briefing ao Produto Final. Esse livro aqui é muito interessante para você que quer começar a aprender a fazer o website, porque ele não está te ensinando código. Código você ensina, você aprende, por exemplo, você entra lá no canal do Gustavo Guanabara, por exemplo, pode crer que você vai encontrar muita coisa legal sobre WordPress, sobre CSS, sobre PHP, sobre HTML. Você encontra isso em cursos, né? Só que é o seguinte, quando você vai para a vida real e você vai encontrar com o teu cliente uma hora é um time de futebol, outra hora é uma banda de rock, outra hora é uma empresa de varejo. E aí, como é que você vai tratar com esse cara? Como é que você vai transformar o conteúdo dele num conteúdo interessante para as pessoas que são o público dele? Então, nesse livro aqui, a gente faz um passo a passo, mostrando para você assim, como é que você segue de uma forma bastante didática, digamos assim, junto ao seu cliente, a coleta, o tratamento desse conteúdo e a produção desse conteúdo do briefing ao produto final. Então, recomendo que vocês leiam o livro, você que seja da área aí de produção de website e você que seja cliente, que está contratando um profissional que vai produzir seu website. É um livro muito legal também, porque vai fazer com que você consiga, através desse guia aqui também, fazer um casamento bom entre aquilo que você tem a dizer com o cara que está produzindo o seu site. Beleza, galera? O link aí também aqui embaixo, tá? Sempre em promoção lá na Amazon, tem versão e-book também, se você quiser. Valeu? E fora isso, estamos aqui no Pod Caverna, então agradecendo aí todo mundo que está sempre aqui com a gente. Eu que agradeço e quero 2 minutinhos para contar uma história. Conta, pelo amor de Deus. Conta a história. Tem que ser 2 minutos, porque nós temos 2 minutos só aqui. Ótimo, então vamos lá, rapidão. O Fernando falou do livro Duna, e a gente comentou algumas vezes, o Duna ele teve uma quase adaptação cinematográfica antes do David Lynch. Eles iam utilizar, e contrataram inclusive, um diretor chamado Jodorowsky. Esse I-O é J-O, tá?
o Ah, Jodorowsky. E aí tem um documentário muito bom, o documentário é do ano de 2016, então é bem recente, chamado Jodorowsky's Duna, né? Aquele apóstrofe S do caso possessivo. Sim. É a Duna do Jodorowsky, que era um projeto dele. Ele foi correndo atrás de pessoas para produzir o livro. Ele contratou um desenhista, né, um ilustrador para fazer toda a arte. Cada reino ia ter uma arte própria, super conceitual. Olha, cara, E legal. aí ele chamou, cara, Orson Welles ia participar do filme como personagem, né, como ator. Salvador Dalí ia participar. Ele queria que o Pink Floyd fizesse a trilha sonora, só que o Pink Floyd, nessa época dos anos 70, estava estourando, então não tinha agenda para isso. Aí ele foi atrás do Magma, que é outra banda foda de progressivo da Europa, né? Ele é francês, se eu não me engano. Independente, tipo, Magma é muito foda. E esse filme acabou não sendo produzido, só que o artbook dele, que eles fizeram gigantesco, foi para a mesa de centro de um monte de gente. E acabou que muitas coisas visuais e estéticas do filme estão presentes em outros filmes. Então, ele é o filme que não foi produzido que mais influenciou filmes em Hollywood. Como, por exemplo, Alien. O design do Alien foi totalmente tirado dos designs pro Duna. Que legal. A nave, coisas de Star Wars estão ali, coisas de Jurassic Park estão ali. Cara, sensacional. eu recomendo muito esse documentário, essa história de Duna é maravilhosa. Eu gostaria de ter visto o filme do Jodorowsky, que seria um filme loucaço, que o Jodorowsky é um diretor louco. Recomendo muito esse documentário, é um documentário divertidíssimo. Então, ó, você que ficou até aqui, muitíssimo obrigado aí pela sua presença, muito obrigado aí. Se você ainda não é inscrito no canal, pô, se inscreva aí no canal, visite aí os perfis aí dos nossos amigos, para você conhecer também esse trabalho maravilhoso de literatura do Rafa, esse trabalho maravilhoso musical aí do Eloísio Michalski. E se você tem aí na cabeça alguma letra de música que você pensa assim, pô, esses caras esqueceram disso aí, tá? Esqueceram uma porrada, tá? Aí você escreve aí nos comentários, indica pra gente, pô, é que eu acho que legal, isso vai enriquecer aqui o papo da gente para além do vídeo, para aqui naquela descrição aqui. Valeu, galera? E obrigado por tudo e, pô, a gente se vê no próximo Podcaverna. Valeu? Valeu!